Mulher humilde sentou-se na mesa errada, sem saber que o estranho era o CEO milionário de sua empresa, e disse a única coisa que ninguém ousaria dizer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Um erro terrível. Era a única coisa que passava pela cabeça de Natália. As palavras travaram em sua garganta enquanto ela olhava para ele. O homem que ela tinha acabado de passar os últimos 20 minutos conversando. Ele se levantou da mesa e andou até o palco. A sala inteira começou a aplaudir, e para Natália foi como se o chão tivesse desaparecido. Um pânico gelado tomou conta dela. Ela não tinha desabafado com um colega qualquer. Ela tinha, sem a menor ideia, detonado todo o marketing da empresa para o próprio CEO. O som do microfone soou alto quando ele o pegou. Seus olhos passaram pela multidão e pararam exatamente nos dela. Foi um segundo que pareceu uma eternidade. O que viesse a seguir poderia acabar com sua carreira ou mudar sua vida para sempre. Mas antes desse momento de puro pânico, a vida de Natália seguia um roteiro conhecido e seguro. Há 4 anos, sua rotina na Verde Viva, a famosa empresa de alimentos saudáveis, era praticamente a mesma. Chegar às 8 da manhã, ligar o computador e se perder em meio a planilhas e dados de mercado. Como analista de marketing, ela era ótima no que fazia. Organizada, cuidadosa com os detalhes e, o mais importante, completamente invisível. No escritório enorme e barulhento, onde as pessoas mais extrovertidas disputavam os holofotes, o cubículo de Natália era seu refúgio. Era um espaço simples, com um calendário na parede e um pequeno cacto que ela cuidava com carinho. Para ela, estava perfeito. A alegria vinha de ver os números baterem, as metas serem alcançadas e o trabalho ser concluído em silêncio, sem alarde. Nath, você não vai acreditar! A voz animada de Carla, sua vizinha de baia, quebrou a concentração de Natália. Ela ergueu o olhar da tela, ainda vendo os gráficos coloridos em sua mente. Carla estava debruçada na divisória, com um sorriso de orelha a orelha. Bom dia, Carla. Qual é a novidade? O evento anual da empresa, aquele do e-mail que todo mundo recebeu. O estômago de Natália gelou. Ela se lembrava bem do e-mail e estava tentando esquecê-lo desde então. Ah, a festa! Lembro. Então, acabaram de confirmar o lugar. Vai ser no Hotel Renaissance, lá nos Jardins. Já pensou que luxo? E o tema é Noite Esmeralda. Já até sei o vestido que vou usar. Natália deu um sorriso amarelo. Festas da empresa eram uma tortura. Muita gente, conversa fiada e a obrigação de parecer feliz e social. Nossa, parece uma festa bem grande. Grande é pouco, vai ser o evento do ano, continuou Carla, animada. E olha, desta vez a presença é obrigatória. O RH mandou um recado bem claro. Todo mundo tem que ir. A palavra obrigatória caiu como uma pedra sobre Natália. Ela contava com a chance de escapar. Talvez inventar uma dor de cabeça de última hora. Sério, pensei que era opcional. Nada disso. Parece que o chefão vai estar lá este ano. O fundador. Dizem que ele vai fazer um anúncio importante. Carla diminuiu o tom de voz, como se fosse um segredo. Você já viu ele de perto? O Sr. Park. Ele quase nunca vem para o escritório de São Paulo. Nunca, respondeu Natália. Só nas fotos do site da empresa. Um homem com uma aparência séria e um olhar intenso que parecia saber exatamente o que estava pensando. Park, a mente por trás de todo o negócio da Verde Viva. Pois é a chance de ouro para a gente ser vista, Carla disse com uma piscadela. Você devia ir de verdade, sair um pouco dessa toca. Seu trabalho é excelente, Natália, mas os diretores nem sabem que você existe. E eu prefiro assim. Natália deixou escapar com mais sinceridade do que queria. Eu faço meu trabalho, não preciso de palco. Carla deu um suspiro que era uma mistura de afeto e impaciência. Eu entendo, amiga, mas um pouco de contato não faz mal a ninguém. Pensa nisso, pode ser legal.
Ela sorriu e voltou para a sua mesa, deixando Natália sozinha com seus pensamentos e sua ansiedade. Legal. A palavra soava vazia. Para Natália, a ideia era terrível. Ela olhou para um cartaz pendurado na parede do escritório. Era de uma campanha recente da Verde Viva. Uma família feliz, num campo verdinho, comendo barras de cereal como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Tudo parecia tão falso. As propagandas vendiam uma ideia de vida autêntica e saudável que não combinava com a realidade do escritório, cheia de metas e pressão. Ela gostava dos produtos, acreditava que a empresa tinha um propósito bom, mas se sentia cada vez mais distante da imagem que a Verde Viva passava. Era uma propaganda que não parecia de verdade, e isso a deixava frustrada. E agora, ela seria obrigada a ir a uma festa para celebrar exatamente essa imagem que ela achava superficial. Com um longo suspiro, ela abriu o e-mail que estava ignorando. Confirme sua presença até sexta-feira. O prazo estava acabando. Não tinha jeito. Ela teria que ir. A semana se arrastou. Para Natália, cada dia que passava era um passo a mais em direção à festa que ela tanto queria evitar. A sexta-feira chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, que combinava perfeitamente com seu humor. No trabalho, o assunto principal era a gala. As pessoas falavam sobre roupas, acompanhantes e sobre a rara aparição do Sr. Park. Natália se manteve quieta em seu canto, contando as horas para poder ir para casa e enfrentar a noite que a esperava. Ela só precisava sobreviver por algumas horas. Era o que repetia para si mesma, um mantra silencioso para acalmar o coração que já batia um pouco mais rápido. Em seu apartamento, um lugar pequeno e arrumado no bairro da Aclimação, o silêncio era um alívio. Sobre sua cama estava o vestido. Um verde esmeralda, como pedia o tema da festa, mas era um vestido simples, de tecido liso, sem brilhos ou detalhes chamativos. A cor era a única coisa que o conectava ao evento. Foi uma escolha calculada. Ela não queria se destacar. Queria se misturar à decoração, ser apenas mais um ponto verde no salão. Enquanto se olhava no espelho, ajeitando o cabelo em um coque simples, ela sentiu uma onda de cansaço. Por que estava fazendo aquilo? Ela detestava festas. Se sentia um peixe fora d'água em ambientes lotados e barulhentos. A resposta era simples. Porque era obrigada. Porque seu nome estava em uma lista e sua ausência seria notada. Seu celular tocou e o nome de Carla brilhou na tela. Natália respirou fundo antes de atender. Nath, cadê você? A festa já está bombando, está incrível. A voz de Carla era alta, com um som de música e conversas ao fundo. Oi, Carla, estou quase pronta. Já estou de saída. Mentiu Natália. Ela ainda nem tinha calçado os sapatos. Anda logo, quero te apresentar um pessoal do financeiro. E você precisa ver o vestido da Melissa, a nossa diretora de marketing. Parece que ela veio para o Oscar. É sério, está todo mundo aqui. A menção a Melissa Cardoso, a diretora de marketing, fez Natália revirar os olhos. Melissa era o oposto dela. Barulhenta, ambiciosa e mestre em autopromoção. Imagino, não demoro, prometo. Ok, estamos perto do bar principal. Me manda uma mensagem quando chegar. Carla desligou e o silêncio do apartamento pareceu ainda mais pesado. Natália calçou um par de sapatos de salto baixo e pegou sua bolsa. Ela se olhou uma última vez no espelho. A mulher que a encarava parecia cansada, nervosa, mas determinada a passar por aquela provação. Ela atrasaria o máximo que pudesse. Sua estratégia era chegar quando a maioria das pessoas já estivesse entretida com seus grupos formados. Assim, ela poderia entrar sem ser notada, encontrar um canto e esperar o tempo passar. O trajeto de carro até os jardins foi tenso. As luzes de São Paulo passavam rápidas pela janela, mas Natália mal notava a beleza da cidade à noite. Suas mãos estavam frias e ela as esfregava no tecido do vestido.
A cada quarteirão que o carro avançava, a ansiedade apertava seu peito com mais força. Finalmente, o motorista anunciou: "Chegamos, Hotel Renaissance." A fachada do hotel era imponente, com luzes douradas e manobristas de uniforme esperando na entrada. Natália pagou a corrida e ficou alguns segundos parada na calçada, apenas observando o movimento. Pessoas elegantes entravam e saíam, rindo alto. Ela respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões. "Vamos lá, Natália, são só 2 horas." Com passos hesitantes, ela atravessou as portas de vidro e entrou no lobby luxuoso. O som de um piano vinha de algum lugar e o cheiro de flores frescas estava por toda parte. Ela seguiu as placas que indicavam Evento Verde Viva e entregou seu nome a uma moça sorridente na recepção do salão. "Natália Oliveira, seja bem-vinda." Ao entrar no salão de festas, foi como mergulhar em outro mundo. A música era suave, mas o som das conversas era alto e constante. O lugar estava lotado, um mar de ternos pretos e vestidos de todas as cores, com o verde esmeralda aparecendo aqui e ali. A decoração era exagerada, com arranjos de flores e luzes verdes por todos os cantos. Era exatamente como ela imaginou, opressor. Imediatamente, seu instinto a fez procurar um lugar para se esconder. Ela caminhou pelas bordas do salão, mantendo o olhar baixo, evitando qualquer contato visual que pudesse resultar em uma conversa forçada. Seu único objetivo era encontrar um lugar tranquilo, talvez perto de uma janela, onde pudesse observar sem ser observada. E foi então que ela viu, em um canto mais afastado, perto das imensas janelas que mostravam a vista brilhante da cidade, um homem sentado sozinho, de costas para a festa, completamente perdido na paisagem urbana. Aquele canto do salão parecia um oásis de calma em meio ao caos da festa. O homem sentado de costas para a multidão era a âncora que Natália precisava. Tomando uma decisão rápida, ela caminhou em direção a ele, com o coração ainda batendo descompassado pela ansiedade. Havia uma cadeira vazia ao lado da dele, em frente à mesma janela panorâmica. Era o lugar perfeito. Com o máximo de discrição que conseguiu, ela se aproximou. "Com licença," ela disse, a voz um pouco mais baixa do que o normal. "Este lugar está ocupado?" O homem se virou. Ele parecia ter por volta de 40 anos, com traços asiáticos e um olhar sereno que pareceu genuinamente surpreso por alguém ter falado com ele. Estava vestido com um terno escuro, bem cortado, mas sem nenhum exagero. Ele não parecia um dos executivos barulhentos que ela via todos os dias. Havia uma calma nele. Ele deu um leve sorriso que suavizou seu rosto. "Por favor, fique à vontade." Ele respondeu, com um sotaque sutil, mas claro. "Acho que somos os únicos 2 tentando escapar do barulho." Natália sentiu um alívio imediato. Ela se sentou, colocando sua pequena bolsa no colo. "Acho que sim. Festas muito cheias não são o meu forte." "Nem o meu," ele concordou, voltando o olhar para a cidade lá fora. As luzes de São Paulo piscavam como um tapete de estrelas caídas. "A vista daqui de cima é impressionante, não acha? Faz a cidade parecer tão organizada." "É verdade," disse Natália, seguindo o olhar dele. "Lá debaixo do trânsito a gente não tem essa impressão." Eles ficaram em silêncio por um momento. Um silêncio confortável, não estranho. Era raro para Natália se sentir assim perto de um desconhecido. "Você trabalha na Verde Viva há muito tempo?" Ele perguntou, quebrando o silêncio sem pressa. "Há 4 anos, ela respondeu. "Sou analista no departamento de marketing." Uma expressão de interesse genuíno surgiu no rosto dele. "Marketing. Então você é uma das pessoas por trás das nossas campanhas." Natália sentiu uma pontada de desconforto. Era exatamente sobre isso que ela não queria falar. Mas, ao mesmo tempo, estar ali, com um completo estranho que não a julgaria, pareceu uma oportunidade única. As palavras simplesmente começaram a sair, movidas por uma frustração guardada há anos.
Eu trabalho com os números, na verdade, as planilhas, os resultados. Ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Os resultados são bons. Mas, para ser sincera, às vezes eu acho que a imagem que a gente vende não é bem a verdade. Ele se virou um pouco mais para ela, demonstrando curiosidade. Interessante. O que você quer dizer com isso? É tudo tão perfeito, ela desabafou, a voz ganhando um pouco mais de força. As famílias nos comerciais são sempre sorridentes. As cozinhas são impecáveis. A vida é um comercial de margarina. Nossos produtos são para ajudar as pessoas na correria do dia a dia, na vida real. Mas as nossas propagandas mostram uma vida que quase ninguém tem. Parece que falta conexão. Ela parou, com medo de ter falado demais. Mas o homem apenas a observava, com uma atenção que ela nunca recebia em reuniões. Ele não parecia chocado ou ofendido. Continue, ele pediu, a voz calma. Natália respirou fundo. Eu acredito nos nossos produtos. De verdade. Acho que a Verde Viva começou com uma ideia incrível de levar comida saudável e prática para as pessoas. Mas em algum ponto do caminho, parece que a gente começou a vender um sonho em vez de vender uma solução. Vendemos uma imagem de perfeição que, na minha opinião, só faz as pessoas se sentirem piores por não conseguirem alcançá-la. A autenticidade que a gente tanto fala nas reuniões não chega ao consumidor final, fica só no papel. Enquanto falava, Natália gesticulava com as mãos, uma paixão surgindo em sua voz. Ela estava falando sobre o trabalho dela, sobre algo com que se importava profundamente. Ela criticava não por raiva, mas por decepção, por acreditar que a empresa poderia ser muito melhor. O homem ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou olhando para a cidade por um instante pensativo. Autenticidade. Ele repetiu a palavra quase para si mesmo. É algo muito difícil de fabricar e mais difícil ainda de manter quando uma empresa cresce. Ele então olhou diretamente para ela. É uma observação muito corajosa e muito inteligente. Poucas pessoas têm a coragem de dizer o que realmente pensam neste ambiente. Naquele momento, Natália sentiu uma conexão estranha e poderosa com aquele homem. Ele a entendeu. Ele não a julgou. Ele a ouviu. Pela primeira vez naquela noite, ela se sentiu relaxada, como se um peso tivesse saído de seus ombros. Eles continuaram conversando sobre a cidade, sobre a dificuldade de se manter fiel a si mesmo no mundo corporativo. A ansiedade dela tinha desaparecido por completo. De repente, as luzes do salão diminuíram um pouco e uma voz soou nos alto-falantes, interrompendo a conversa. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaríamos de pedir a atenção de todos por um instante. Para dar início às nossas comemorações, gostaríamos de convidar ao palco o nosso fundador e CEO, Sr. Hung Park. A sala explodiu em aplausos. E ao lado de Natália, o homem com quem ela tinha acabado de desabafar se levantou lentamente da cadeira. O tempo parou. Enquanto a sala inteira aplaudia, o único som que Natália ouvia era o zumbido alto em seus ouvidos. O homem ao seu lado, o ouvinte gentil com o sotaque sutil, se levantou. E com esse simples movimento, o mundo de Natália desabou. Ele não era um colega de trabalho cansado da festa. Ele não era um gerente de outra unidade. Ele era Hung Park, o fundador, o CEO, o homem cujo nome ela via nos relatórios anuais, o cérebro por trás de todo o Império Verde Viva. Um frio percorreu sua espinha e ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Como ela não percebeu? O nome, o olhar sério, a calma autoridade que ele transmitia mesmo em silêncio. Tudo se encaixou em sua mente com uma clareza terrível. Ele caminhou em direção ao palco e por um segundo seus olhos se encontraram com os dela por cima da multidão. Não havia raiva em seu olhar, nem desprezo. Havia algo que ela não conseguiu decifrar, uma intensidade que fez seu estômago revirar.
Para ela, aquele olhar foi uma sentença. No palco ele pegou o microfone. A sala ficou em silêncio absoluto. "Boa noite a todos", começou ele, a mesma voz calma que ela tinha ouvido minutos antes, agora projetada para centenas de pessoas. "É muito bom ver tantos rostos que fazem a Verde Viva ser o que ela é. Rostos que trabalham duro todos os dias." Natália sentia que não conseguia respirar. Cada palavra dele era uma tortura. Ela repassava a conversa deles em sua mente, em um looping de horror. A imagem que a gente vende não é bem a verdade. Parece que falta conexão. A autenticidade que a gente tanto fala não chega ao consumidor final. Ela tinha dito tudo isso para ele. Tinha criticado a estratégia de marketing, a imagem da empresa, a própria filosofia de comunicação. Ela não tinha apenas dado uma opinião. Ela tinha feito um desabafo apaixonado, expondo todas as suas frustrações. O que para ela foi um momento de alívio e conexão, para ele deve ter soado como uma insubordinação inacreditável. Hun Park continuou seu discurso. "Este ano foi de grandes desafios, mas também de grandes conquistas. Nossos números são fortes, nosso alcance é maior do que nunca. Mas eu me pergunto, estamos realmente conectados com as pessoas que servimos?" O coração de Natália deu um salto doloroso. A palavra conectados a atingiu com força. Ele estava usando as palavras dela. Ele estava falando sobre a conversa deles na frente de toda a empresa. Ela olhou ao redor, desesperada. Ninguém parecia notar nada de estranho. As pessoas balançavam a cabeça concordando com o discurso inspirador do chefe. Na primeira fila, Melissa Cardoso, a diretora de marketing, olhava para o palco com uma admiração quase devota. Carla estava em algum lugar no meio da multidão, provavelmente aplaudindo com entusiasmo. Ninguém sabia, ninguém além dele e dela. "Recentemente", continuou Hun, "tive uma conversa muito honesta que me fez pensar sobre o que significa ser autêntico em um mundo que valoriza a imagem acima de tudo. E cheguei à conclusão de que a Verde Viva precisa de uma mudança. Precisamos voltar às nossas raízes e falar com nossos clientes com a honestidade que eles merecem." Era isso. Estava acabado. Ele estava anunciando uma nova direção para a empresa, uma direção inspirada na crítica que ela, uma analista quase invisível, tinha feito sem pensar. Ele a expôs sem dizer seu nome. A humilhação era silenciosa, mas total. Ela sentia os olhares de todos sobre si, mesmo sabendo que era só sua imaginação. O ar no salão ficou pesado, quente demais. Ela precisava sair dali. Assim que o discurso terminou e os aplausos recomeçaram, mais altos do que antes, Natália se levantou. Suas pernas tremiam. Com a cabeça baixa, ela começou a abrir caminho pela multidão, que agora se movia em direção ao palco e aos bares. "Nat! Ei!" Era a voz de Carla. Natália não se virou, apenas murmurou: "Preciso ir ao banheiro", e acelerou o passo, sem olhar para trás. Ela não foi para o banheiro. Continuou andando, passando pelo lobby luxuoso, empurrando as pesadas portas de vidro e saindo para a noite fria de São Paulo. O ar gelado foi um choque em sua pele quente, mas não trouxe nenhum alívio. Ela abraçou os próprios braços, tremendo, enquanto pedia um carro pelo aplicativo. Durante todo o trajeto para casa, ela ficou em silêncio, olhando as luzes da cidade passarem sem realmente vê-las. A conversa com Hun Park se repetia em sua mente, cada palavra dela soando mais estúpida e arrogante. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde confiar em um estranho daquela forma? Ao chegar em seu apartamento, ela jogou a bolsa no sofá e se encostou na porta, fechando os olhos. O silêncio do lugar era enorme. Não havia mais para onde fugir. A realidade era clara e brutal. Ela havia insultado o dono da empresa onde trabalhava. Não havia como consertar aquilo. A única coisa que a esperava na manhã seguinte era uma chamada do RH, uma caixa de papelão para suas coisas, o fim de sua carreira na Verde Viva.
Natália não dormiu. Passou a noite em claro, virando de um lado para o outro na cama, enquanto a conversa com Hum Park se repetia em sua cabeça. Cada palavra que ela disse, cada crítica que fez, soava como o fim de sua carreira profissional. Quando o sol finalmente nasceu, cinzento e sem vida, ela se levantou mecanicamente. O banho, o café, a roupa que vestiu, tudo foi feito no piloto automático. A única coisa real era a bola de ansiedade em seu estômago. Hoje era o dia de sua demissão. Ela tinha certeza absoluta disso. Chegar ao escritório da Verde Viva foi como entrar em uma arena. O ar estava elétrico. Todos comentavam sobre a festa e, principalmente, sobre o discurso do CEO. A palavra autenticidade estava em toda parte. Nath! Você não vai acreditar, o pessoal da criação já está tendo ideias para uma campanha nova baseada no discurso do Sr. Park, disse Carla, se aproximando da mesa de Natália com os olhos brilhando. Ele foi incrível, não foi? Você sumiu ontem, perdeu a melhor parte. Eu não estava me sentindo muito bem, Natália respondeu, a voz fraca. Ela ligou o computador, mas a tela era um borrão sem sentido. Ela não conseguia se concentrar. Estava apenas esperando o telefonema do RH, o e-mail, o chamado para o fim. A espera foi a pior parte. Cada minuto se arrastava. Cada vez que o telefone de um colega tocava, seu coração disparava. Às 10 da manhã, a tortura acabou. Um e-mail apareceu em sua caixa de entrada. O remetente fez seu sangue gelar. Hum Park. O assunto era curto e direto. Reunião. O corpo do e-mail era ainda pior. Natália, por favor, venha à minha sala. Agora. Era aquilo. O momento havia chegado. Com as mãos trêmulas, ela se levantou. Sentiu ou imaginou que todos os olhos do escritório a seguiram enquanto ela caminhava em direção ao corredor da diretoria, uma área da empresa que ela só conhecia de passagem. Seus passos pareciam pesados, ecoando no piso polido. A cada passo, ela se preparava para o pior, para a humilhação, para a bronca, para a demissão inevitável. A assistente de Hum Park, uma mulher de aparência eficiente, apenas indicou a porta com um gesto. Natália bateu suavemente. Entre, disse a voz calma lá de dentro. Ela abriu a porta e entrou. A sala era grande e surpreendentemente simples, sem ostentação. Apenas uma mesa organizada, algumas estantes com livros e uma enorme janela com a mesma vista espetacular da noite anterior. Hum Park não estava em sua mesa. Estava de pé, perto da janela, olhando para a cidade. Ele se virou quando ela entrou. Natália, obrigado por vir, por favor, sente-se. Seu tom era neutro, o que de alguma forma era ainda mais assustador. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos juntas em seu colo para que ele não as visse tremer. Ela precisava falar primeiro, precisava se desculpar. Sr. Park, ela começou, a voz falhando. Sobre ontem à noite, na festa. Eu queria dizer que eu sinto muito. Eu fui inadequada e... Ele ergueu uma das mãos, interrompendo-a com um gesto suave. Sobre ontem à noite... Ele disse, caminhando e se sentando em sua cadeira. Eu queria agradecer. Natália piscou sem entender. A palavra agradecer não fazia o menor sentido. Sua mente travou. Agradecer, ela conseguiu gaguejar. Sim, agradecer, ele repetiu, olhando diretamente para ela. Havia uma seriedade em seus olhos que ela não tinha visto na festa. Natália, eu passo a maior parte do meu tempo em reuniões com diretores, consultores e agências de publicidade. E sabe o que todos eles têm em comum? Eles me dizem o que acham que eu quero ouvir. Eles me mostram gráficos bonitos e me garantem que tudo está perfeito. Ontem, no meio de centenas de pessoas, você foi a única que me disse a verdade. Ela o encarava, completamente em choque, incapaz de formular uma resposta. O que você me disse, ele continuou, sobre a nossa falta de conexão, sobre vender um sonho em vez de uma solução. Aquilo não foi uma ofensa.
Foi a análise mais lúcida que ouvi sobre a Verde Viva em anos. Você colocou em palavras um sentimento que eu mesmo tenho, mas que ninguém ao meu redor parecia enxergar. Ele se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar crescendo. Eu não quero que a Verde Viva seja mais uma empresa que vende imagens falsas. Eu quero que sejamos autênticos. E é por isso que chamei você aqui. Eu decidi criar uma nova iniciativa, um projeto especial focado em realinhar completamente a nossa comunicação com os valores de transparência e honestidade. O nome provisório é Verde Autêntico. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. O coração de Natália batia forte, mas agora não era apenas por medo. Era por confusão, por uma faísca de algo que ela não ousava nomear. E eu não quero que você apenas participe desse projeto, Natália, ele disse, e as próximas palavras mudaram tudo. Eu quero que você o lidere. As palavras de Hum Park ainda ressoavam na mente de Natália quando ela voltou para sua mesa. Eu quero que você o lidere. A frase parecia um eco de um sonho, algo tão impossível que não podia ser real. Ela se sentou em sua cadeira, o mesmo lugar onde horas antes esperava ser demitida. O mundo parecia inclinado, fora de seu eixo normal. Medo e uma estranha, frágil esperança se agitavam dentro dela. Ela, Natália Oliveira, a analista invisível, liderando um projeto criado pelo próprio CEO, era surreal. Antes que ela pudesse sequer começar a processar a reviravolta, um som de notificação surgiu em todos os computadores do andar. Um e-mail geral. Natália abriu o seu com as mãos ainda frias. O remetente era Hum Park, o assunto, anunciando a iniciativa Verde Autêntico. Com o coração na boca, ela leu o texto. Era um comunicado formal, falando sobre a nova direção da empresa, sobre a importância da honestidade na comunicação. E então, no terceiro parágrafo, lá estava. Para liderar este projeto transformador, nomeei Natália Oliveira, do nosso departamento de marketing. Sua visão e percepção serão fundamentais para o sucesso desta nova fase da Verde Viva. Um silêncio repentino tomou conta do escritório. O som constante de teclados e conversas diminuiu até desaparecer. Natália sentiu dezenas de olhares em sua direção. Alguns eram curiosos, outros confusos. Pela primeira vez em 4 anos, ela não era invisível. Era o centro das atenções, e a sensação era aterrorizante. Do outro lado do andar, a porta de vidro da sala de Melissa Cardoso se abriu. A diretora de marketing saiu com passos firmes, o celular na mão, um sorriso frio nos lábios. Ela caminhou diretamente até a mesa de Natália, e o silêncio no escritório pareceu ficar ainda mais pesado. Natália, querida, disse Melissa, a voz doce de uma forma falsa. Eu acabei de ler o e-mail. Que notícia maravilhosa. Estou tão surpresa. Natália engoliu em seco. Obrigada, Melissa. Eu também fui pega de surpresa. Imagino que sim, continuou a diretora, apoiando-se na beirada da mesa de Natália. Um projeto tão importante, liderado por você, é uma grande responsabilidade. Mas não se preocupe, ela acrescentou, o sorriso se alargando um pouco. Você terá todo o apoio do meu departamento, todo o apoio que precisar. A promessa soou vazia, quase como uma ameaça. Melissa se afastou e os sussurros no escritório recomeçaram agora mais altos. Natália sentiu o rosto queimar. Nos dias que se seguiram, as palavras de apoio de Melissa se mostraram exatamente o que Natália temia. Uma fachada. A sabotagem não era aberta, mas sutil e constante. Natália recebeu uma pequena sala de reuniões para usar como seu escritório temporário. O primeiro passo era montar uma equipe. Ela fez uma lista de pessoas que admirava, colegas da criação e da análise de dados que eram talentosos e discretos como ela. Quando apresentou a lista a Melissa, a diretora a analisou com um ar de falsa consideração. Ótimas escolhas, Natália, mas infelizmente o João está alocado em um projeto prioritário para a diretoria e a Sofia vai tirar férias prolongadas.
Que pena! Um por um, seus nomes preferidos foram riscados, substituídos por funcionários novatos ou por pessoas que ela sabia que não eram colaborativas. A frustração de Natália crescia. Ela marcou a primeira reunião de alinhamento do Projeto Verde Autêntico. Era uma reunião importante. 24 horas antes, recebeu uma notificação no calendário. Reunião cancelada. Perplexa, ela foi atrás da assistente de Melissa. Ah, sim, disse a moça, sem olhá-la nos olhos. A doutora Melissa marcou uma reunião de emergência com todo o departamento de marketing para o mesmo horário. É sobre o planejamento do próximo trimestre. Inadiável. Natália sabia que era uma mentira. O planejamento trimestral só aconteceria no mês seguinte. Melissa estava minando sua autoridade antes mesmo que ela pudesse estabelecê-la. Mas a pior parte eram os rumores. Ela os ouvia nos corredores, na hora do café. Sussurros que paravam assim que ela se aproximava. Um dia, ao entrar na copa, ouviu claramente uma colega dizer à outra: "Não faz sentido, uma analista júnior, do nada, depois daquela festa, dizem que ela tem muito charme." A insinuação a atingiu com força. Eles não estavam questionando sua competência. Estavam questionando sua integridade. Estavam sugerindo que ela tinha conseguido a promoção de uma forma suja, usando algum tipo de artimanha com o CEO. Para Natália, que sempre se orgulhou de seu trabalho e de sua postura discreta, a acusação era devastadora. Ela voltou para sua pequena sala, fechou a porta e se sentou em silêncio. A empolgação inicial pelo projeto tinha se transformado em um nó de estresse e solidão. Como ela poderia liderar uma mudança em direção à autenticidade se sua própria reputação estava sendo destruída por mentiras? As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida profissional de Natália. Cada dia era uma batalha silenciosa. A equipe que Melissa lhe designou era resistente a novas ideias, e suas reuniões eram constantemente adiadas por conflitos de agenda inesperados. Os sussurros nos corredores não pararam. Mesmo assim, Natália não desistiu. Ela trabalhou mais do que nunca, passando noites em claro em sua pequena sala, mergulhada em pesquisas, dados e no desenvolvimento de um conceito que fosse verdadeiramente autêntico. Ela conversou com consumidores, leu reclamações e sugestões e construiu, peça por peça, uma apresentação sólida. Acreditava que seu trabalho no final falaria mais alto que qualquer fofoca. Finalmente, o dia da apresentação para a diretoria chegou. A sala de reuniões principal, no último andar do prédio, era um lugar intimidante. Uma longa mesa de madeira escura estava rodeada por executivos de ternos caros. Melissa Cardoso já estava lá, com um sorriso confiante no rosto. E na cabeceira da mesa estava Hoon Park. Seus olhos encontraram os de Natália por um breve instante quando ela entrou, e ele lhe deu um leve aceno de cabeça. Um gesto pequeno, mas que deu a Natália uma ponta de coragem. Ela respirou fundo, conectou seu notebook ao projetor e começou. Sua voz tremeu no início, mas logo ganhou firmeza à medida que ela falava sobre o que realmente acreditava. A Verde Viva não vende apenas comida, disse ela, enquanto imagens de pessoas reais, não modelos, apareciam na tela. Nós vendemos tempo, cuidado, uma solução para a vida corrida. E nossa comunicação precisa refletir isso. Precisa ser real. Precisa ser honesta. Ela apresentou sua estratégia, campanhas com clientes reais, embalagens com histórias sobre a origem dos ingredientes, uma comunicação digital focada em diálogos, não em monólogos. Ela podia ver alguns diretores se inclinando para a frente, interessados. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que estava vencendo. Ela estava provando seu valor. Quando estava prestes a concluir, mostrando as projeções de engajamento, a voz de Melissa cortou o ar. "Natália, peço licença para interromper", disse a diretora, com uma calma calculada. "É uma apresentação fascinante. Mas antes de continuarmos,
acho que há um contexto importante que a diretoria precisa conhecer sobre a origem desta iniciativa. Natália sentiu um calafrio. O que ela estava fazendo? Todos os olhos se voltaram para Melissa, que com um movimento tranquilo conectou seu próprio celular ao sistema de som da sala. Acho que isto pode esclarecer alguns pontos, disse ela, e então apertou o play. A voz de Natália encheu a sala, mas era uma voz fragmentada, distorcida. Frases soltas, claramente editadas, foram costuradas para formar uma narrativa monstruosa. Só precisava de uma chance de falar com ele, o homem certo, na festa. Era um trecho de uma conversa com Carla, tirado de contexto. Ele caiu direitinho, ouviu tudo o que eu disse. Uma parte de seu desabafo com Hun, agora soando como manipulação. Agora o projeto é meu. É só o começo. E então, o golpe final. Uma frase que ela nunca disse, provavelmente criada por algum software. A diretora de marketing que se cuide, o lugar dela será meu em breve. O áudio terminou. Um silêncio pesado e chocado se instalou na sala. Natália ficou paralisada. O ar não chegava a seus pulmões. Aquela não era ela. Eram suas palavras, mas não era sua voz. Não era sua intenção. Era uma violação. Seu trabalho, sua dedicação, tudo desapareceu, substituído por aquela montagem cruel e mentirosa. O sangue sumiu de seu rosto e ela sentiu uma tontura avassaladora. Ela olhou para os rostos ao redor da mesa, viu choque, desapontamento, suspeita. Viu Carla, que tinha sido convidada para assistir, no fundo da sala com uma expressão de confusão e dor. E viu Melissa, que a encarava com um ar de triunfo mal disfarçado. Seu olhar, por fim, encontrou o de Hun Park. Ele a encarava. Não havia raiva, não havia apoio, não havia nada. Apenas um silêncio profundo e um olhar intenso que ela não conseguia decifrar. O mundo dela tinha desmoronado pela segunda vez, mas agora a queda parecia infinitamente maior. Como os senhores podem ver, disse Melissa, quebrando o silêncio com uma voz carregada de falsa solenidade. A motivação por trás deste projeto talvez não seja tão autêntica quanto parece. É uma verdadeira pena. Ninguém disse uma palavra. Natália abriu a boca para se defender, mas nenhum som saiu. Ela estava exposta, humilhada e completamente sozinha. Finalmente, ele se moveu. Levantou-se devagar e sua presença pareceu preencher toda a sala, silenciando até mesmo os pensamentos ansiosos dos outros diretores. Ele não olhou para Melissa. Seu olhar passou por cada membro da diretoria antes de parar suavemente em Natália. Esta reunião está suspensa, ele disse. Sua voz não era alta, mas carregava uma autoridade inquestionável que fez todos se endireitarem em suas cadeiras. Ele caminhou até a ponta da mesa, sua calma contrastando com a tempestade de emoções que tomava conta do ambiente. O que acabamos de testemunhar aqui, ele continuou, o tom sério, é uma acusação extremamente grave e, como tal, será investigada com o rigor e a seriedade que a situação exige. Seu olhar finalmente se voltou para Melissa. A diretora, que até então mantinha um ar de superioridade, demonstrou uma primeira e minúscula rachadura em sua armadura de confiança. Melissa, disse Hun, e o uso do primeiro nome dela pareceu carregar um peso imenso. A origem e a veracidade deste áudio serão o foco de uma investigação interna imediata. Ele fez uma pausa, deixando a tensão crescer. Então, ele soltou a informação que mudaria completamente o jogo. O que a maioria das pessoas nesta sala não sabe, ele disse, falando para todos, mas com os olhos ainda fixos em Melissa, é que, após um infeliz incidente de espionagem industrial há 2 anos, todos os ambientes de uso comum em nossa sede, incluindo esta sala de reuniões, a copa e os corredores, foram equipados com um sistema de gravação de áudio e vídeo de alta definição, por razões de segurança corporativa. Um murmúrio percorreu a sala. Os diretores se olharam surpresos.
Natália sentiu um choque percorrer seu corpo, uma onda de adrenalina que a fez prender a respiração. Ela olhou para Melissa. O sorriso presunçoso da diretora tinha desaparecido por completo. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados em um pânico que ela mal conseguia disfarçar. Ela não sabia. A armadilha que ela tinha armado com tanto cuidado estava prestes a se fechar sobre ela mesma. Nossa equipe de segurança, Rum prosseguiu, a voz firme como aço, irá imediatamente recuperar todas as gravações originais das últimas semanas. Cada conversa, cada reunião. Vamos analisar o material bruto e compará-lo com a gravação que nos foi apresentada. Não haverá espaço para dúvidas. Teremos a verdade absoluta em, no máximo, 24 horas. Ele então se virou para o resto do grupo. Agradeço a presença de todos. A reunião está encerrada. Retomaremos este assunto amanhã com todos os fatos em mãos. Os executivos se levantaram, guardando seus materiais em silêncio e saindo da sala em pequenos grupos, os sussurros começando assim que passavam pela porta. Melissa, em um ato de desespero, tentou se aproximar de Rum. Sr. Park, eu juro que minha intenção foi apenas proteger a empresa. Amanhã, Melissa. Ele a cortou, o tom gelado não deixando espaço para discussão. Derrotada, a diretora saiu da sala, o rosto uma máscara de medo. Em pouco tempo, a sala ficou vazia. Apenas Natália e Rum Park permaneceram. Ela ainda estava de pé, perto do projetor, tremendo, tentando processar a reviravolta inacreditável dos acontecimentos. A dor da humilhação pública ainda estava ali, viva e aguda, mas agora havia algo mais. Uma faísca de esperança. Rum se aproximou dela lentamente. Ela ergueu o olhar para encará-lo, os olhos marejados. Natália, ele disse, a voz agora mais suave. Eu ouvi com atenção toda a sua apresentação. Antes da interrupção, o seu trabalho é excelente. Ele parou a poucos passos dela. Agora quero que vá para casa. Tente descansar. Ele fez uma pequena pausa antes de concluir. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Nós apenas daremos um pequeno empurrão. Ele não precisou dizer, eu acredito em você. Suas ações e a confiança em sua voz diziam tudo. Natália apenas conseguiu concordar com um movimento de cabeça, as palavras ainda presas na garganta. Ela juntou suas coisas e caminhou para fora da sala, sentindo-se como se tivesse sobrevivido a um furacão. O alívio ainda não tinha chegado, mas o peso esmagador da desonra tinha sido substituído pela promessa da verdade. Na manhã seguinte, o ar no escritório da Verde Viva estava carregado de uma tensão silenciosa. As fofocas tinham dado lugar a uma expectativa quase elétrica. Quando Natália entrou, os olhares que recebeu eram diferentes. Não havia mais pena ou desprezo, mas uma curiosidade intensa. Ela caminhou até sua mesa com a cabeça erguida. A noite anterior não lhe trouxera sono, mas uma estranha calma. A humilhação ainda doía, mas a promessa da verdade era uma armadura. Ela não precisou esperar muito. Um e-mail do assistente de Rum Park a convocou para a sala de reuniões às 10 horas. Ao entrar na sala, encontrou o mesmo cenário do dia anterior, mas a atmosfera era outra. Os diretores estavam em seus lugares, sérios. Melissa estava sentada em uma das cadeiras, o rosto pálido e rígido, tentando projetar uma confiança que ela claramente não possuía. Natália sentou-se, o coração batendo forte, mas com uma nova firmeza. Rum Park entrou pontualmente e foi direto ao assunto, sem rodeios. Bom dia a todos. Vamos retomar de onde paramos ontem, ele disse, a voz neutra. Ontem nos foi apresentado um áudio que levantava sérias questões sobre a integridade da senhorita Oliveira e a origem do projeto Verde Autêntico. Conforme prometido, nossa equipe de segurança trabalhou durante a noite para verificar os fatos. E hoje temos a verdade. Ele fez um sinal para a equipe técnica. No grande telão, uma interface de áudio apareceu. Primeiro, vamos ouvir a gravação original da conversa entre Natália e sua colega Carla, na Copa, anunciou Rum.
Ele apertou o play. A voz de Natália soou, mas desta vez no contexto certo. Ela falava de seu nervosismo, de sua insegurança, da responsabilidade que sentia. Não havia malícia, apenas a ansiedade de uma funcionária dedicada. Em seguida, Rum prosseguiu. Agora, a conversa na festa. Ele tocou a gravação original de seu próprio diálogo com Natália. As palavras dela sobre a falta de conexão da empresa soaram exatamente como ele se lembrava. Apaixonadas, inteligentes e cheias de um desejo genuíno de ver a Verde Viva ser melhor. Eram críticas construtivas, não uma conspiração. A cada segundo de áudio original, o rosto de Melissa perdia mais a cor. Ela parecia encolher na cadeira. Finalmente, disse Rum, e uma nova imagem apareceu na tela. Um relatório técnico com registros de computador. A equipe de segurança rastreou a origem do arquivo de áudio manipulado que ouvimos ontem. Ele foi criado às 11h13 da noite na terça-feira, no computador da mesa de número 312. Ele fez uma pausa dramática. A mesa da diretora de marketing, Melissa Cardoso. A prova era irrefutável. Melissa abriu a boca, talvez para negar, mas nenhum som saiu. O castelo de mentiras dela tinha desmoronado de forma espetacular. Rum Park se levantou, o olhar frio como gelo. Melissa, você está suspensa de suas funções, com efeito imediato. Sua conduta é inaceitável e vai contra todos os valores que esta empresa representa. Por favor, acompanhe o diretor de recursos humanos. Um homem que esperava discretamente do lado de fora da sala entrou. Sem dizer uma palavra, Melissa se levantou e, de cabeça baixa, seguiu-o para fora da sala. Seu orgulho e sua carreira em ruínas. Um silêncio tomou conta do ambiente. O peso que estava sobre os ombros de Natália por semanas finalmente se dissipou. Foi uma onda de alívio tão intensa que quase a deixou tonta. Rum se voltou para ela e pela primeira vez havia um calor em seu olhar. Natália, em nome de toda a diretoria, peço desculpas pelo que você foi forçada a suportar. Agora, ele disse, apontando para o projetor, sua excelente apresentação foi interrompida. Por favor, continue. Natália caminhou para a frente da sala. Ela se sentia mais alta, mais forte. Olhou para as faces dos diretores e, em vez de intimidação, sentiu uma oportunidade. Ela respirou fundo. Obrigada, Sr. Park, disse ela, a voz clara e firme. Mas, à luz dos acontecimentos, acredito que minha proposta precisa de um acréscimo importante. Ela abandonou os slides, falou com o coração. O projeto Verde Autêntico não é só sobre mudar nosso marketing. Ele precisa ser sobre mudar nossa cultura. O que aconteceu comigo mostra que temos um ambiente onde o medo e a autopromoção são mais valorizados que a contribuição honesta. Isso sufoca as boas ideias. Ela propôs a criação de novos canais de feedback, um programa de mentoria para novos talentos e uma política de tolerância zero contra assédio e sabotagem. Ela usou sua dor para construir algo positivo, uma visão para uma empresa mais justa e, de fato, mais autêntica. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por um instante. Então, um dos diretores mais velhos começou a aplaudir. Logo, outro se juntou a ele. Em segundos, toda a sala, liderada por um Rum Park visivelmente orgulhoso, estava de pé, aplaudindo. Os aplausos não eram apenas por seu projeto, eram por sua coragem, sua resiliência e sua transformação em uma verdadeira líder. 6 meses depois, o ar que se respirava nos corredores da Verde Viva era outro. A tensão e o medo tinham sido substituídos por uma energia vibrante de colaboração. As portas das salas, antes quase sempre fechadas, agora ficavam abertas. As ideias eram compartilhadas em voz alta, não sussurradas na copa. E no centro dessa transformação estava Natália. Sua antiga sala de reuniões temporária tinha dado lugar a um escritório de verdade, com uma parede de vidro e o título Diretora de Autenticidade e Novos Projetos na porta.
Mas a mudança mais significativa não estava na placa, e sim dentro da sala. A equipe que ela finalmente conseguiu montar era uma unidade coesa e criativa, um grupo de pessoas talentosas que, como ela, tinham sido ofuscadas no antigo sistema. Naquela tarde de sexta-feira, eles estavam reunidos em volta da mesa, olhando para a tela do computador de Natália. Os gráficos mostravam a performance da campanha Verde Autêntico. As vendas tinham subido 30%. O engajamento nas redes sociais era o maior da história da empresa. Mas o número que mais emocionava Natália era outro. O índice de satisfação do cliente, que tinha batido um recorde. Nós conseguimos, disse Carla, que agora era a gerente de criação do time de Natália, os olhos brilhando de orgulho. As pessoas estão nos ouvindo, elas estão se conectando. Não, corrigiu Natália com um sorriso genuíno. Nós é que finalmente começamos a ouvir as pessoas. Esse mérito é de todos vocês. A equipe comemorou e Natália sentiu uma onda de gratidão. O respeito que ela conquistou não veio de sua posição, mas do trabalho que fizeram juntos, da confiança que ela depositou em cada um deles. Ela não era mais a analista invisível, era uma líder. Mais tarde, quando o escritório já começava a se esvaziar, houve uma batida suave em sua porta aberta. Hum Park estava ali, segurando 2 xícaras de café. Diretora Oliveira, ele disse, um brilho divertido em seu olhar. Tem 1 minuto para o seu chefe? Sempre, Hum. Entre, ela respondeu. O uso do primeiro nome dele agora era natural e confortável para ambos. Ele lhe entregou uma das xícaras e se sentou na cadeira em frente à sua mesa. Um gesto que já tinha se tornado um hábito. Ele não era mais apenas o CEO distante. Era um parceiro, um confidente. Eu vi os relatórios finais, ele disse, indicando a tela do computador dela com a cabeça. São ainda melhores do que eu sonhava. Você fez um trabalho extraordinário, Natália. Nós fizemos, ela corrigiu suavemente. Você me deu a oportunidade e a equipe fez acontecer. Eu só abri a porta, ele insistiu. Foi você que teve a coragem de atravessá-la. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio cheio de significado, enquanto observavam o sol do fim de tarde em São Paulo. Você se lembra daquela noite na festa? Ele perguntou de repente, a voz mais baixa. Natália riu, um som leve e livre que ela raramente usava antigamente. Como eu poderia esquecer? Eu passei a noite inteira convencida de que minha vida profissional tinha acabado. Na verdade, disse Hum, virando-se para olhá-la diretamente, foi a noite em que a vida da Verde Viva realmente começou de novo. E de muitas formas, a minha também mudou. A intensidade no olhar dele era a mesma daquela primeira conversa, mas agora não havia barreiras entre eles. Apenas uma conexão profunda, construída sobre honestidade, respeito e as cicatrizes de uma batalha que venceram juntos. A relação deles tinha se aprofundado para além do profissional, tornando-se um refúgio de autenticidade para ambos em um mundo corporativo muitas vezes superficial. Eu nunca agradeci de verdade por você ter tido a coragem de criticar a minha empresa, ele disse. E eu nunca agradeci de verdade por você ter tido a sabedoria de me ouvir. Ela respondeu, o coração quente. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. O que você acha de irmos comemorar esses resultados? Conheço um lugar tranquilo, sem multidões, sem discursos, eu prometo. Natália pegou a mão dele. A confiança em seu toque era um espelho da confiança que sentia em si mesma. Eu acho uma ótima ideia. Juntos, eles saíram da sala, deixando para trás o escritório, os gráficos e os títulos. Eram apenas Hum e Natália. Ao caminharem lado a lado em direção ao elevador, sob as luzes suaves do fim de tarde, eles não estavam apenas encerrando mais um dia de trabalho. Estavam começando um novo capítulo, pessoal e profissional. Uma fase de suas vidas onde a autenticidade não era mais um projeto,
mas a base de tudo o que construiriam a seguir. A noite caía suave sobre São Paulo, e as luzes da cidade começavam a piscar, uma a uma, como um segredo compartilhado. No pequeno terraço do apartamento de Natália, o ar era fresco e tranquilo. Ela não estava mais na aclimação. Agora morava em um lugar com uma vista que a lembrava todos os dias do quanto sua vida havia mudado. Rum estava ao seu lado. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelo som distante da cidade e pelo aroma do vinho em suas taças. Ele olhou para um canto do terraço, onde um pequeno vaso continha um cacto solitário, mas resistente. "Este é o mesmo cacto da sua antiga mesa?" Ele perguntou, a voz suave. Natália sorriu e seguiu o olhar dele. "Sim, é ele, o único item que eu trouxe do meu antigo eu." Ela tocou um dos espinhos com a ponta do dedo. Ele sobreviveu a tudo. Às vezes, eu olho para ele para me lembrar de onde eu vim, para não esquecer da mulher que se sentia invisível. Rum colocou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para mais perto. O gesto era familiar, um porto seguro que eles construíram ao longo do último ano. Ele olhou do cato para o rosto dela, iluminado pela luz suave que vinha de dentro do apartamento. "Ele não só sobreviveu, Natália", disse Rum, a voz carregada de uma emoção genuína. "Ele floresceu. Veja." Natália olhou mais de perto. Na ponta do cacto, um pequeno botão de flor, de um rosa delicado, tinha desabrochado. Uma pequena e teimosa explosão de beleza em meio aos espinhos. Ela não tinha notado antes. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria serena e profunda. Era verdade. Depois de todos aqueles anos, ele tinha florescido. Ela encostou a cabeça no ombro de Rum, sentindo o calor e a força dele. O sucesso da Verde Viva era imenso, sua carreira era sólida, mas a verdadeira vitória estava ali, naquele momento simples. A paz de ser vista, de ser valorizada, de ser amada por exatamente quem ela era. "Nós florescemos, Rum", ela sussurrou, a voz embargada. "Nós dois, juntos." Ele beijou o topo de sua cabeça e juntos eles ficaram olhando para a cidade, não mais como dois estranhos fugindo de uma festa, mas como dois parceiros que haviam encontrado um no outro a mais pura e verdadeira forma de amor. Às vezes, a vida nos ensina que o nosso maior valor não está no barulho que fazemos, nem nos holofotes que buscamos, mas, na verdade, silenciosa que carregamos dentro de nós. Para tantas de nós, mulheres que por anos sentimos que nossa voz era pequena demais, que nossas opiniões e nossa vasta experiência eram deixadas de lado, a jornada de Natália é um espelho. Ela nos lembra de todas as vezes que, sentadas em um canto, observamos o mundo e pensamos: isso poderia ser melhor, isso poderia ser mais justo, isso poderia ser mais verdadeiro. A história dela nos mostra que a coragem não é a ausência do medo. É falar o que precisa ser dito, mesmo quando a voz treme. É a força que encontramos não para impressionar os outros, mas para sermos fiéis a nós mesmas. A arma mais poderosa de Natália não foi a ambição, foi a sua honestidade. Foi a sua recusa em aceitar uma realidade que ela sabia que não era genuína. E o mais importante, esta história é um lembrete carinhoso de que nunca é tarde demais para florescer. Não importa quantos anos tenhamos passado nas sombras, quantos desertos tenhamos atravessado sentindo que nada de novo poderia brotar. Nossa experiência, nossas cicatrizes e a nossa perspectiva única, lapidadas pelo tempo, são a nossa maior força. Que a história de Natália inspire cada uma de nós a acreditar no valor da nossa própria voz. Porque em algum lugar há sempre alguém disposto a ouvir a verdade, e essa verdade, guardada com tanto carinho por tanto tempo, tem o poder de transformar não apenas a nossa vida, mas o mundo inteiro ao nosso redor. E então, o que achou da história?
Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!